E sabe que um grupo de cristãos criou um aplicativo muito interessante contra a pornografia? Coloca a matéria aí do Gospel Mais. Gospel Mais diz assim, aplicativo cristão usa inteligência artificial para combater consumo de pornografia. A fonte é o site Gospel Mais, muito interessante essa matéria. Um aplicativo cristão usa inteligência artificial para combater o consumo de pornografia. Se é um aplicativo cristão, obviamente porque está atingindo o público cristão. Porque tem cristãos que estão usando a internet, as redes sociais, o smartphone, o computador para acessar pornografia. Será que essas pessoas pensam ou se esquecem que o pecado não está só... o Novo Testamento deixou mais severo, que adultério não é só se deitar com uma pessoa. Imaginar. Será que sabe que não é isso que está acontecendo hoje em dia? As pessoas não estão esquecendo, né, de que nosso critério hoje é mais firme? Eu acredito. Eu penso que, na verdade, não é um esquecimento, né? Porque se você for entrar no site, se você colocar assim, Turma da Mônica. Sim. Que é infantil. Infantil. Até mesmo agora o nosso pastor Richard, né, criou... Devocional, muito legal. Maravilhoso. E Deus deu muita graça a ele. Se você entrar, a Turma da Mônica, vai abrir várias janelas. Sim. E tem uma Mônica lá. Mas essa Mônica pode ser que ela não é da turma, ela é de outra turma. Entendi. E para a criança, o que acontece? Ou até mesmo para o adulto, é um clique. E você clica e o pecado ele entra muito sutilmente. O pecado está muito acessível, na verdade. Hoje em dia está muito fácil você ter acesso a coisas pecaminosas, né, na internet. Eu nem vou dar dica aqui, não, assim, dica, porque mas já comentei isso aqui. Às vezes eu preparo mensagens usando imagens. E você vai em sites de busca, você digita uma imagem, você digita um nome super cristão, né? Eu não vou falar não para não induzir. Né? Outro dia aconteceu isso comigo, eu estou montando minha mensagem, digitei lá uma palavra super piedosa. Sim. Aí para ver a imagem. De repente, dentre as imagens, a maioria piedosas, tinha uma imagem lá pornográfica. Eu falei, misericórdia. Sim. Quer dizer, hoje em dia está tão difícil, porque Satanás está tão atuante, né? Que você vê pornografia no meio da rua, né? Eu estava fazendo um estudo e aí uma escritora americana, ela fez uma construção, a pornografia e a construção da masculinidade. E ela fala a respeito de como foi construída a mente masculina. E ela vem falando do relato, assim, do tataravô, do bisavô, como que foi sendo construído as gerações dentro da pornografia mesmo. Aí ela veio falando como que veio nascendo, que antigamente, aí veio falando, aí eu vou dar uns exemplos aí, quando a Marilyn Monroe posou a primeira vez, aí que era um short, né, veio desconstruindo a vestimenta, vamos falar assim. Interessante. E até chegar no nu. Nudes. Só que aí, na época do avô, era de uma forma, o acesso era diferente, aí era por revista, alguma coisa assim, era uma coisa mais velada. Aí depois foi passando... Teve época que era banca de revista. Banca de revista, que a revista ia ser plastificada. Se a criança chegasse para poder descobrir, ela descobriu uma coisa que o pai escondia. Isso. Depois foi passando de uma outra forma, que aí o menino já conseguia chegar a comprar. Aí depois já chegou a rede social, que era uma coisa que ele já conseguia ter acesso, mas já era de uma forma mais difícil. Só que não era tão banal como é hoje. E hoje, todo o acesso que você tem a uma rede pornográfica, você está incentivando, você está monetizando. Ah, tem isso, né? Toda vez que a pessoa entra, quem postou lá... Você monetiza. Então, você está dando... como é que você está capitalizando essa rede? E aí, você, além de... você está financiando essa rede. E você financiando essa rede, são mulheres que vivem do tráfico, né? Pega o tráfico de mulheres, escravos, e vai falando essas coisas. É verdade. E as crianças, quando elas chegam, elas vão procurar uma coisa simples. Ela acessa o site procurando uma coisa piedosa
e por causa que ela escreveu algo simples, cai numa figura, né? Só que hoje elas não conseguem ver algo que é uma coisa simples. Elas já entram num mundo totalmente deturpado e vão construindo tudo muito sujo, muito perverso. E a pornografia é tão séria que eu sei de casos, de adultério virtual. Sim. De pessoas que adulteram virtualmente e destroem o casamento. Sim. E, infelizmente, não são só homens, Sim. mulheres também. E hoje isso está muito assim. Homens, mulheres, essa questão do virtual, né? Sexo virtual, a questão também com crianças. Pedofilia. Inclusive, nessa carta ela fala, nesse escrito ela fala que um homem foi preso e aí ela vai conversar com esse homem e ela pergunta para ele se ele tinha essa prática. Sim. Aí ele falou que não, que ele entrou no meio e aí uma coisa foi levando a outra e ele foi tendo curiosidade até ele chegar a ver sexo com criança e quando ele teve interesse, só que aí ele foi pego e foi preso. E é interessante isso, né? Porque por mais santos, entre aspas aqui, por mais consagrados que sejamos, a gente nunca pode imaginar, porque a palavra diz, né? Aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Você não pode ter o primeiro acesso. Não é? Não pode. Mesmo quem é você que é pastor, você que é líder, você que é pastora, não tenha o primeiro acesso. Tem que fugir. Tem que fugir. Fugir do que aparenta ser mal. Sim. Né? Porque, antigamente a gente falava, sou da época que a gente falava, cuidado com a televisão. Sim. Hoje não é só a televisão, hoje você está com o negócio nas mãos. Está na mão. Não é? A gente tem que ter muito cuidado com isso. E por causa dessa construção, de lá de trás, hoje os cristãos que também vieram com essa construção entram para a igreja, mas precisam ser transformados. E eles precisam entender que a mente deles foi corrompida. E pior que quando isso deve entrar até no casamento, né, Alessandro e Elaine? Porque eu fico pensando assim, a pessoa que vem com a mente pornográfica e se converte, aí vai para o casamento, de repente ela quer fazer na relação lícita conjugal práticas ilícitas. Isso é muito sério, né? É induzido pela pornografia. E se ele não entender que ele precisa de ajuda, que ele precisa ter uma mente convertida, e isso é um trabalho que ele vai precisar fazer todos os dias. É uma prática que ele precisa ter todos os dias. Dia a dia. Por isso trabalhar com casais é tão importante, né? Verdade. Os trabalhos com casais nas igrejas são tão importantes. É importante. A gente tem agora a Lagoinha Gerações que está cuidando das famílias, né? E dentre aspectos familiares, a questão do casal, isso é super importante. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.